do colo do útero, com a doutora Marina, doutora Ana e Catiane, que também é biomédica. Então, doutora Ana, pode começar. Vai ser a doutora Marina. Obrigada. Isso aí. Vou começar. Então, boa noite. Queria agradecer por estar participando da reunião dos laboratórios, em nome de Flávia, principalmente, que foi ela que teve esse contato aqui comigo. É um prazer. Então, terminou que eu e Ana conversamos e eu vou falar um pouquinho para vocês da parte de HPV e das neoplasias intraepiteliais cervicais, que são as lesões precursoras, e depois, a seguir, ela vai falar um pouquinho sobre o câncer do colo do útero. Então, HPV é um vírus de DNA de 9.000 pares de base da família Papillomaviridae, de dupla hélice, que ele é formado de 3 regiões. A região regulatória, a long control region, que ele contém elementos regulatórios de origem da replicação e da expressão de genes reguladores da transcrição viral. A região precoce, a early, que codificam as proteínas reguladoras dessa atividade celular, e ele também possui que essas áreas vão interferir com os genes supressores dos tumores P53 e PRB, que estão diretamente relacionados a justamente essa ação do vírus na produção e na ocorrência dos tumores do câncer do colo do útero. E a região tardia, late, que codificam proteínas do capsídeo viral. Quando o HPV ele penetra na mucosa e na pele do homem ou da mulher, ele ocorre por microfissuras que ocorrem na mucosa ou na pele. Então, é um vírus extremamente infectante. Ele penetra inicialmente na camada basal, pode ficar por anos em estado latente, e à medida que ele vai ser ativado, ele vai se replicando nas demais camadas do epitélio até ter a formação da lesão na parte mais superficial. Hoje em dia, nós sabemos que em torno de 80% de todas as mulheres mundialmente, em algum momento da sua vida, vai entrar em contato com esse vírus. E que existem mais de 100 tipos descritos na literatura que são capazes de infectar homens e mulheres. Eles podem causar lesões não só na região genital, mas na boca, orofaringe, e na região genital, como eu falei, né, na região anal, e vulva, vagina, colo do útero e no pênis. 40 desses 100 tipos, 40 infectam a região anogenital e 20 deles são oncogênicos. Quando a gente se infecta por esse vírus, né, dessas 80% que vão entrar em contato com o vírus em algum momento da sua vida, apenas 1% vai desenvolver o câncer cervical. Atualmente se sabe que 630 milhões de pessoas são infectadas pelo HPV. Aqui são alguns exemplos de vírus que infectam principalmente, né, os humanos, e são os principais tipos que estão relacionados ao câncer. Então, ao câncer e as lesões precursoras também. Os de baixo risco, os de vermelho são os 4 principais tipos, os de baixo risco, 6 e o 11, e o de alto risco, o 16 e o 18. Em relação às lesões, o HPV, o de baixo risco, especialmente o 6 e o 11, eles estão relacionados a 10% de todas as lesões cervicais de baixo grau e a 90% das verrugas genitais condilomatosas. Quando a gente fala no HPV 16 e 18, que são os principais HPVs de alto grau, de alto risco, eles estão relacionados a 25% das lesões cervicais de baixo grau
e em torno de 60% até 60% das lesões de alto grau. Quando a gente relaciona a presença do HPV 16 e 18 aos diversos tipos de câncer, eles chegam a ser responsáveis de até 70% dos casos de câncer do colo do útero e, nos casos de câncer anal, até 87%. Então, para a gente ver como é muito importante a correlação entre o HPV na gênese do câncer, desses tipos de câncer especificamente. Quanto ao rastreamento das lesões precursoras e do câncer de colo, a colpocitologia entra como o principal método de rastreamento, apesar dele ter uma baixa sensibilidade, em torno de 50%. É a principal forma de rastreamento, ainda principalmente no nosso país. E agora, com o teste de HPV-DNA, né, melhorando aí muito a sua sensibilidade, em que a grande maioria dos países do mundo já utilizam esse método. Segundo a COG, né, agora de 2022, a vigilância apenas com a citologia, ela só é aceitável se o teste do HPV ela não for viável e se não for disponível ou na rede pública ou na rede privada. Quando a gente usa só a citologia como método de rastreamento, ela deve ser feita com uma frequência maior. Então, se a citologia ela é recomendada em intervalos de 6 meses, o teste de HPV ou AMOS é recomendado anualmente. Se a citologia é recomendada anualmente, em intervalos de 3 anos, é recomendado quando é feito o teste de DNA HPV. Aqui é uma tabela que a gente reúne todos os serviços americanos de controle do câncer. Então, exceto a Sociedade Americana do Câncer, que eles recomendam, todos eles recomendam o rastreamento do câncer do colo do útero a partir dos 21 anos aos 65 anos de idade. A Sociedade Americana do Câncer, ele recomenda a partir dos 25 anos. Essa é a única diferença entre todas essas instituições. Eles não mudam essa atenção à saúde se a paciente é ou não vacinada contra o HPV previamente e se as pacientes são esterectomizadas, elas não recomendam que seja feito mais o rastreamento para o câncer do colo do útero. Isso se a paciente é esterectomizada sem lesão prévia de colo uterino. E como seria esse rastreio? Pacientes entre 20 e 29 anos seriam rastreadas com Papa Nicolau a cada 3 anos. E pacientes com mais de 29 anos seriam rastreadas com Papa Nicolau a cada 3 anos, ou PCR-HPV a cada 5 anos, ou Papa Nicolau com PCR-HPV a cada 5 anos. Esse seria o rastreamento das instituições dos Estados Unidos. No Brasil, o Ministério da Saúde recomenda o rastreio entre 25 e 64 anos. Se você tiver 2 testes negativos, a gente faz a cada 3 anos. E é feito apenas com Papa Nicolau. Adentrando nas neoplasias intraepiteliais cervicais, o que seriam essas neoplasias? Que são as lesões precursoras do câncer do colo do útero. São lesões escamosas pré-malignas do colo do útero, diagnosticadas por biópsias cervicais e feita o exame histopatológicos. Todas elas são passíveis de tratamento com uma boa eficácia. Qual o objetivo de se diagnosticar essas lesões, né? É prevenir, primeiramente, a progressão para o câncer e evitar o tratamento, né, o sobretratamento, uma vez que essas lesões elas podem regredir espontaneamente e o tratamento pode ter efeitos muito mórbidos. Quando a gente fala em lesões precursoras, existe aí na literatura o que é Elizio, Nick, Razio,
Então, Elisio é sempre quando a gente fala em patologia, tá? Então, é lesões de baixo grau, que a gente chama. E aí, aqui é quando a gente leva ela, quando a gente colhe, por exemplo, uma citologia, a gente chama lesões de baixo grau. Que seria quando a gente vai para a patologia, quando a gente tem alterações histopatológicas, neoplasias intraepiteliais cervicais de primeiro grau, que seria NIC 1. Então, na nomenclatura, a gente chama Elisio de lesão citopatológica e NIC 1, alteração histopatológica, que seria a mesma coisa, apenas diferenciando patologicamente, e citologicamente e histologicamente. Aqui são imagens que eu trouxe para a gente ter uma ideia clínica do que seria uma lesão precursora. Então, quando a gente faz uma colposcopia, quando a paciente chega na ginecologista, que ela é examinada, quando a gente colhe o Papa Nicolau e ela faz depois a colposcopia, a gente bota o ácido acético, então aqui é um colo do útero com o ácido acético, e a gente tem o que a gente chama de achados menores, que é essa manchinha mais branca, mais esbranquiçado aqui, e a gente tem, depois que a gente vai botar o iodo, então a gente vê que essa manchinha aqui, ó, ela corou mais clara do iodo, vocês veem que aqui é mais marrom e aqui é mais clarinho. Então, seria nessa área que eu tenho o meu NIC 1. Aqui a gente faz a biópsia e tem o NIC 1. Nessa outra imagem, a gente vê nessa região, ó, áreas de epitélio aceto branco, que é essa manchinha mais branquinha, e aqui quando a gente bota o iodo, ela cora menos de marronzinho, tá? Então, os achados que a gente acha na colposcopia são epitélios aceto brancos mais finos, a gente pode ter pontilhado também, sempre com essas manchinhas mais brancas, mais tênues. Aqui, ó, nessa região também são outras áreas, ó, áreas mais branquinhas. Aqui também uma área que a gente chama de mosaico, que parece que tem várias bolinhas, uma juntando com a outra, emendando, e aqui seria o pontilhado também, que eu falei, junto com a área de mosaico. Sempre com a colposcopia, que aumenta em torno de 16 vezes, normalmente é o aumento que a gente vê microscopicamente ao colposcópio. Quanto à evolução e progressão das neoplasias de baixo grau, 57%, algumas literaturas vão até 70% de regressão espontânea. Então, se a paciente for diagnosticada de uma lesão de baixo grau, normalmente a gente não faz nada, a gente faz uma conduta expectante, porque até 70% pode regredir espontaneamente. 32% pode ter persistência, 25% pode evoluir para um NIC 2, que é uma neoplasia intraepitelial cervical de segundo grau, e apenas 1% pode evoluir ao longo do tempo para um tumor invasivo. O tratamento, inicialmente, como eu citei, ele é conservador, porque a gente tem menos intervenção, menos tratamento e uma maior observação. E especialmente em pacientes abaixo de 24 anos, com desejo reprodutivo, onde eu tenho uma maior imunidade em cima do vírus, e aí a gente consegue ter maior regressão espontânea da lesão. Nas lesões de baixo grau e gestação, a gente não deve fazer nenhum tratamento, apenas tratamento observacional, e essa paciente deve ser reavaliado 4 semanas após o parto. O segmento é com citologia, de 6 em 6 meses, com 2 resultados negativos, a gente passa a rastrear essa paciente após 3 anos. E se ela tiver uma citologia ou uma colposcopia alterada nesses segmentos, a paciente faz uma nova biópsia. Falando nas lesões de alto grau, que é o que hoje em dia é considerado uma verdadeira lesão intraepitelial cervical, como uma verdadeira lesão
precursora do câncer do colo do útero, já que as lesões de baixo grau, elas regridem espontaneamente na sua grande maioria. Então, no Brasil, as lesões de alto grau, elas representam 0,5% de todos os exames de Papa Nicolau realizados e 9,7% de todos os exames alterados. Então, quase 10% de todos os exames de Papa Nicolau do Brasil, eu tenho HSIL. Então, é um percentual muito alto de exames alterados. E aí, imaginam que se eu tenho 10% dos exames de Papa Nicolau alterado, quantos desses não seriam daqui a 10 anos ou menos, vamos botar menos, né? Porque seria o NIC3 evoluindo para o câncer. Eu consigo detectar fazendo Papa Nicolau e tratar essas pacientes antes que elas se desenvolvam no câncer, né? Então, essa nomenclatura do HSIL, que são as lesões intraepiteliais de alto grau, elas foram divididas patologicamente em NIC2 e NIC3, que antigamente elas eram as lesões intraepiteliais de grau moderado e de grau grave. Hoje em dia elas são consideradas lesões intraepiteliais de alto grau e apenas patologicamente elas se diferem, mas o tratamento entra como o mesmo. Então, no NIC2, que eu tenho uma diferençazinha de evolução para o carcinoma invasor, eu tenho 5% evoluindo para o carcinoma invasor, em detrimento do NIC3, que até 20% evolui para o carcinoma invasor. No NIC2, 43% regridem podem regredir espontaneamente e 35% pode persistir. E do NIC3, 35% pode regredir e 32% persiste. Aqui, a mesma coisa da questão das lesões intraepiteliais de baixo grau, onde eu tenho a HSIL considerada citologicamente e a divisão entre NIC2 e NIC3 histopatologicamente. Aqui, eu trouxe clinicamente para vocês avaliarem também a colposcopia. Você já vê uma diferença de imagem entre as lesões de baixo grau e uma colposcopia de lesões de alto grau, onde a gente vê já um epitélio aceto branco mais proeminente, você vê uma área mais branca, uma área de mosaico maior. Então, sempre eu tenho lesões mais grosseiras, epitélios mais densos, epitélio aceto branco mais densos. Aqui a gente vê a diferença, ó, em que eu tenho uma densidade maior do epitélio aceto branco e com área que não cora ao iodo. Aqui a mesma coisa, você vê que é uma área mais sobreelevada. Então, aqui, ó, bem extensa, não é nem pela extensão da lesão, é mais pela densidade da lesão. Aqui também, ó, você vê uma área bem densa de epitélio aceto branco, aqui também, nessa área também, certo? A gente tem várias áreas de pontilhado nessa imagem. E quanto ao tratamento, considerar a prole, sempre, se a paciente tem prole constituída ou não, se vai ser expectante ou se a gente vai ter uma consultativa. Normalmente, em pacientes que tenham lesões de alto grau, a conduta é excisional. Nunca devemos fazer um tratamento ablativo em pacientes com lesão intraepitelial de alto grau. Normalmente fazemos o CARF, conização, ou a esterectomia para aquelas pacientes que já têm prole constituída. Aqui é o CAF, a conização, para ele que a gente liga ao bisturi elétrico de alta frequência e a gente tira uma porção do colo do útero em formato de cone adentrando no canal cervical. A esterectomia, onde a gente tira todo o útero da paciente, apenas em casos que a paciente realmente queira tirar o útero e que tenha prole constituída. Nas pacientes gestantes é onde a gente vai fazer
o tratamento expectante, né? A gente vai fazer uma biópsia durante a gravidez apenas se tiver uma piora da lesão clinicamente, ou se a citologia sugerir doença invasiva, essa paciente vai ficar em controle a cada 12 semanas durante a gravidez, e após a gestação, ela vai ser avaliada 4 semanas após o parto. Quanto ao segmento, depois de um CAF, se tiver margens livres, ela vai acompanhar a citologia a cada 6 meses, durante 12 meses, né, durante um ano, e depois passa para a citologia anual, durante 5 anos. Se tiver margens comprometidas no CAF, ela passa a fazer citologia e colposcopia semestrais, agora durante 2 anos. Se tiver negativo, passa para a citologia anual por 5 anos. Agora, se essa paciente, no segmento, ela tiver uma nova citologia de alto grau, ou se ela tiver alguma, no acompanhamento dela, uma nova citologia alterada, ou se ela tiver uma impossibilidade de segmento, ela vai para um novo CAF, tá? E aí, dependendo do resultado desse CAF, ela vai ficar fazendo o teste de HPV com 1 ano e com 2 anos, e se negativo, ela passa uma citologia a cada 3 anos por 5 anos. Existe uma definição do ACOG agora de 2022 em que todas essas pacientes que tiveram algum tipo de lesão intraepitelial de alto grau, elas não devem ser vigiadas apenas com 5 anos ou por 3 anos. Elas devem ser feito o acompanhamento por pelo menos 25 anos. Então, se uma paciente teve uma lesão de alto grau aos 30 anos, ela tem que ir pelo menos até os 55 anos fazendo o teste de HPV a cada 3 anos, pelo menos. E era isso, gente, que eu tinha que conversar um pouquinho com vocês sobre HPV e neoplasia intraepitelial. Muito obrigado. E o recado que eu queria era que todo mundo se prevenisse, fizesse seu preventivo. Quem não fez no último ano, vamos fazer. Muito obrigada. Muito obrigada. Agora a gente vai passar a palavra para a doutora Ana, e caso alguém tenha alguma dúvida, a gente tira no final. Obrigada, Adriana, pelo convite, obrigada ao CEP pela oportunidade, né? A gente está nesse março, nessa campanha de prevenção ao HPV, de conscientização sobre câncer de colo uterino, então, assim, é uma oportunidade ótima para a gente falar do HPV e do câncer de colo de útero. Aqui. Vocês estão vendo? Sim. Pronto. Então, para quem não me conhece, meu nome é Ana Maria Fantini, eu sou oncologista clínica, sou médica do Centro de Oncologia do Hospital Primavera da Clínica Vita e sou professora do Departamento de Medicina da UFES Aracaju. Bom, falar sobre câncer de colo de útero é sempre um assunto muito importante, porque apesar de não ser uma doença de grande importância em países como Estados Unidos, Europa Ocidental, é uma doença extremamente frequente nos países em desenvolvimento, né? E o que a gente vê através dessa aula sobre HPV, que é um câncer de característica que a gente pode ver, na maioria das vezes, um câncer evitável. É considerado um problema de saúde pública, tá? E por quê? O volume, o que a gente encontra é, primeiro, mais de 600 mil diagnósticos de câncer de colo de útero no mundo, e hoje é a 4ª causa de morte por câncer em mulheres. Então, apesar do volume de pacientes nos países desenvolvidos, ele é considerado um câncer raro, nos países em desenvolvimento, né, onde inclui o Brasil, ele está responsável aí, geralmente, pela frequência no 3º, 4º causa de câncer, e hoje 85% dos casos de câncer de colo uterino se encontram nesses países.
Quando a gente olha para a estatística, no Brasil, o câncer de colo de útero é responsável pela terceira causa de câncer em incidência nas mulheres, e na região, em Sergipe, no nosso estado, isso mudou um pouquinho até a última estatística divulgada pelo INCA, né, até 2022, a estimativa se encontrava em torno de segunda causa de câncer, e hoje ela está no local da terceira causa. Muito se discute o porquê, mas na verdade, quando você avalia os números, não é que houve uma redução, é que na verdade a gente está tendo maior diagnóstico do câncer de cólon e reto através das colonoscopias de rastreio, né? Então, o câncer de colo de útero segue importante no nosso estado, no país. E quando a gente avalia a mortalidade, o que a gente observa? Que, diferente das regiões Sudeste e Sul, em que a gente já vê uma tendência à queda, tá? Na região Nordeste e Norte, a gente ainda observa um aumento, só nesses últimos anos, no último triênio, é que a mortalidade vem em queda. Tá? Então, é um câncer de importância, seja da questão estatística, seja que ele acomete as mulheres numa faixa etária que a gente chama economicamente ativa, são mulheres jovens, né? A mediana do câncer de colo de útero, a idade é em torno de 54 anos, e isso nos mostra o impacto da doença no cenário epidemiológico. Quando a gente fala em câncer de colo de útero, é o que a doutora Marina trouxe, ela tem uma correlação muito forte, né? Uma associação importante com o HPV. E o que a gente já sabe é que realmente a infecção do HPV, ela é um passo, às vezes, considerado necessário, mas ele não é sozinho um determinante, porque a gente encontra pacientes em que tem a infecção do HPV, na mucosa do colo do útero, na vulva, na vagina, no pênis, na região de boca, garganta e pele, mas não necessariamente isso vai se transformar em doença, tá? A infecção do HPV, ela pode passar de forma despercebida, ela pode ser manifestada através de lesões benignas, dependendo do tipo do HPV, né, nos HPVs de baixo risco, ou ela pode se manifestar através de uma lesão cancerígena, tá? Em relação o hiato entre a infecção e a manifestação clínica de um câncer, a gente sabe que tem um intervalo de tempo, né? E o que é importante a gente lembrar, que nem todos os pacientes, que aliás é a minoria dos pacientes em que tem a infecção com HPV, que vai realmente se tornar câncer. A grande questão é que o volume que a gente tem de pacientes infectados é enorme. Como a Marina disse, são 600 milhões no mundo, né? Então, se de 100 mil mulheres infectadas no ano, 30 mil vão manifestar com HPV persistente, 3.600 dessas mulheres vão evoluir para uma lesão de baixo risco para câncer, 360 vão evoluir para lesão de alto risco para câncer, e 30 vão se manifestar com diagnóstico de câncer. Ok, 30 em 100 mil é um número relativamente baixo, mas quando a gente joga na estatística mundial, a gente vê que isso é um volume muito maior. E o que a gente mais reflete é que é uma doença considerada evitável, né? Então, a ideia é o quê? É que o HPV, qual a relação entre o HPV e câncer? Exatamente essa infecção persistente de um tipo viral oncogênico, ele vai permitir o desenvolvimento de lesões precursoras que, ao longo do tempo, se elas não forem identificadas, elas vão podem evoluir, né, para o diagnóstico de um câncer. E o mesmo HPV que está associado ao câncer de colo de útero, a gente vê associado a outros tipos de câncer. Então, hoje em dia, a ideia de prevenção, né, e rastreio para doenças precursoras associadas ao HPV, ela se estende ao câncer de vagina, câncer de vulva, câncer no canal anal, câncer de pênis, câncer de orofaringe e boca, tá? E o que é importante entender? Em relação ao HPV, ele é um vírus, ele vai causar uma infecção no epitélio, né, que vai acometer a célula basal, só que ele, por si só, ele não é responsável pelo câncer. É necessário que haja uma transformação intracelular
que muitas vezes é induzida por essa infecção, e essa célula, ela passa por algumas mutações, algumas alterações genéticas que vão modificar a formação celular. Então, quando a gente tem uma lesão infectada, uma célula infectada que vai evoluir para as lesões de alto grau e depois para o câncer, não é só a infecção. Houve um comprometimento da questão intracelular e, ao mudar o núcleo celular, essa célula ela perde a capacidade de se controlar. Então, ela começa a se dividir de forma descontrolada, ela perde a capacidade de apoptose, que seria a destruição celular induzida por uma alteração nuclear, por uma malformação, né, dessa célula, e ao se tornar capaz de se proliferar de forma descontrolada, ela ganha a capacidade de invadir os tecidos ao redor e de infiltrar a corrente sanguínea, a corrente linfática, e isso permite a disseminação sistêmica, tá? Mas é importante lembrar que isso não acontece da noite para o dia, né? A gente tem um tempo de evolução em que há diferentes estágios, em que a gente começa desde a infecção inicial para o HPV, depois passa por essas transformações que a doutora Mariana comentou em relação ao NIC1, NIC2, NIC3, em que muitas vezes isso, né, na situação do NIC1, pode observar uma resolução espontânea, mas que demanda a observação clínica. E é claro que isso não é matemático, né? Mas a gente tem, em média, uma evolução que pode durar até de 10 a 20 anos até se tornar um quadro de câncer. Então, quando a gente observa esses dados, isso nos mostra o porquê que é um câncer evitável, porque a gente consegue identificar etapas anteriores ao câncer que poderia já permitir um tratamento e evitar o desfecho de uma neoplasia invasiva, tá? Só que o HPV, ele é um fator considerado, um fator de risco importante, muitas vezes considerado um fator necessário, mas existem outros fatores que eles vêm para contribuir em relação à etiologia desse câncer de colo de útero. Então, o início precoce da relação sexual, múltiplos parceiros, a infecção por outras doenças sexualmente transmissíveis, paciente que tem idade jovem, tá? Multiparidade, imunossupressão, baixo nível socioeconômico, uso de anticoncepcional e o tabagismo. Esses fatores, eles estão em maior ou menor grau relacionados. A imunossupressão é um fator importante, inclusive pacientes que são naturalmente, que têm algum processo que leva à imunossupressão, eles precisam de um rastreio diferenciado em relação à população-alvo, por conta dessa possibilidade de potencializar não só a infecção do HPV persistente, como a evolução para um quadro de câncer de colo de útero, tá? E o que acontece? Esperar apresentar sintomas, a gente já sabe que isso vai acontecer provavelmente de forma tardia. Como o câncer, o colo de útero, ele fica envolvido por outros tecidos, né? E é uma lesão pequena, mas de acesso difícil, né? A pessoa não está vendo o que está acontecendo. Ele vai muitas vezes se manifestar quando a doença já está causando algum comprometimento na estrutura, na sua estrutura, ou infiltração de algum vaso sanguíneo, fazendo com que os principais sintomas sejam o sangramento vaginal frequente ou após a relação sexual. Então, o paciente chega para a gente questionando que achou estranho que a menstruação tá alterada, que não está vindo mais o mesmo fluxo que era comum, ou que está tendo sangramento após ter uma relação sexual, tá? Pode notar fluxos menstruais mais intensos. Outra queixa que é comum, corrimento com odor desagradável, aumento da frequência urinária, pode evoluir com dor nas costas, secreção vaginal anormal, dor abdominal associada a queixas urinárias ou intestinais. Mas é importante entender que, por exemplo, muitas vezes a dor nas costas, os sintomas urinários ou sintomas intestinais já é um sinal de que a doença está infiltrando as estruturas que ficam ao redor do colo uterino, tá? Então, idealmente, quando a gente tem um paciente, né, que vem com alguma queixa dessas, ou que a gente tem a suspeita do câncer de colo de útero, o diagnóstico ele vai ser feito através do exame especular e vai ser identificado no espéculo alguma lesão no colo uterino que permita
fazer uma biópsia e identificar a causa dessa alteração, desse desconforto que o paciente vem apresentando. O câncer de colo de útero, ele pode ser um adenocarcinoma, um carcinoma espinocelular. O adenocarcinoma, ele é responsável por 10% dos casos, o espinocelular em torno de 90% dos casos. A gente sabe que o adenocarcinoma, ele tem um comportamento mais agressivo e, às vezes, ele tem uma dificuldade diagnóstica um pouco maior, assim como do rastreio, porque ele pode se manifestar nessa lesão endocervical, né? Então, se você não observar bem a lesão na colposcopia, né, no exame especular, pode passar despercebido, assim como um dos motivos do exame do Papa Nicolau ter uma baixa sensibilidade quando a gente fala para diagnóstico de câncer de colo de útero, é porque nem sempre essas lesões elas vão ser demonstradas e a amostra dela, né, vai ser lida no exame especular. Tá? E a partir desse defeito diagnóstico, então, o paciente que tem uma lesão suspeita, ele vai passar para o exame especular, vai ser submetido a uma biópsia, e também é necessário que a gente faça o estadiamento, porque o câncer de colo de útero, ele pode estar em diferentes estágios, e isso vai indicar tipos de tratamento diferentes. Tá? Então, o câncer de colo de útero no estágio inicial, então, aqui seria o colo uterino normal. As lesões intraepiteliais, né, o NIC1, NIC2, são lesões que alteram o epitélio, mas a gente não observa lesão infiltrativa, não tem nenhuma lesão invasiva, mas a partir do momento que essas lesões passam a ter a capacidade de invadir o epitélio, invadir a mucosa, a gente já tem uma mudança de estadiamento, é quando a gente tem o diagnóstico de câncer de colo de útero propriamente dito, tá? Então, no estágio 1, são as lesões que já são invasivas, mas elas estão contidas no colo uterino. A partir do momento que ela começa a se espalhar em região do colo e região de tecidos ao redor, por exemplo, região de paramétrio, a gente já pode passar para um estágio 2, já no estágio 3, a gente tem infiltração tecidual de estruturas ao redor, na pelve, tá? E já o estágio 4 seria quando a doença já saiu do colo de útero e já se tornou metastática, então ela já pode ter disseminado pela corrente sanguínea, pela corrente linfática, através da disseminação em linfonodos, metástase hepática, metástase pulmonar. Esse estadiamento é que vai determinar qual o melhor tratamento que o paciente vai demandar, né? Então, para as doenças iniciais, então o estágio 1A, que seriam os tumores pequenininhos, ou milimétricos, a gente poderia abordar através de uma cirurgia, pensando se o paciente já tem prole constituída, através da esterectomia simples, ou se o paciente ainda deseja ter prole, né, a gente discute fazer a conização ou a traquelectomia. À medida que a doença vai avançando e vai se tornando maior, existe aqui faltou ainda a possibilidade da cirurgia, mas é uma cirurgia mais agressiva, é uma cirurgia em que a gente faz a esterectomia total, com forectomia, e isso, o tumor, a ideia da cirurgia como tratamento, ela exige que o tumor esteja, assim, menor que 2 centímetros. Então, à medida que o tumor cresce, ainda que esteja só no colo uterino, ele não consegue ser tratado só com a cirurgia e outros tipos de tratamento são necessários. Então, hoje a gente escolhe para tumores maiores que 2 centímetros, isso é discutido nessa fase inicial com o cirurgião, né? Mas se ele observa que ele é um tumor maior do que a gente considera ideal para cirurgia, o paciente é candidato à radioterapia com quimioterapia combinada e depois vai fazer a bracterapia. E assim, ele vai, é o que é preconizado, né, para o estágio 2 a estágio 4A, que seja feito, então, tratamento com radioterapia, quimioterapia combinada, em geral a gente usa a quimioterapia cisplatina semanal, e depois faz o uso da bracterapia, caso seja possível, conforme a condição do paciente, tá?
O uso da cirurgia após o tratamento, a gente coloca como uma cirurgia de resgate, quando não houve uma resposta completa, ou quando a gente observa que tem uma lesão central, até porque muitas vezes essa cirurgia ela vai ter um comportamento, ela vai ter uma extensão importante, tem quadros em que o paciente vai demandar uma exanteração pélvica, fazendo colostomia, fazendo cistostomia, então é um tratamento em que a gente precisa fazer uma discussão multidisciplinar com a equipe da oncologia, da cirurgia e da radioterapia, tá? Já nos pacientes que têm o diagnóstico de doença metastática, o benefício maior vai ser controlar a doença, né? Já são pacientes em que a gente sabe que não tem condição de ficar curada, mas existem tratamentos para que eu possa controlar a doença, permitindo que ele viva mais e viva melhor. Em geral, nosso tratamento é feito com quimioterapia. Hoje em dia, a gente já usa esquemas como cisplatina, carboplatina, com paclitaxel, tem medicamentos outros como topotecan, e agora tem a droga-alvo, né? Agora não, já tem 10 anos que a gente usa aí o bevacizumab, que é um inibidor de angiogênese, que potencializa a ação da quimioterapia com intuito paliativo, tá? Mas, o que a gente entende, né? E como que pode mudar esse cenário? Porque, assim, até hoje, quando eu chego no hospital e vou visitar uma paciente que tem um diagnóstico de câncer de colo de útero, muitas vezes já está num cenário avançado, o pensamento assim, como que isso poderia ter sido evitado? Eu acho que a primeira coisa é lembrar da prevenção primária, porque se a gente sabe dessa associação importante do câncer de colo de útero com o HPV, né? Então, lembrar e desse fatores de risco, como outras doenças sexualmente transmissíveis, a gente tem que lembrar da importância do uso do preservativo, da importância da conversa sobre isso nas consultas clínicas, né? A gente tem que lembrar também da importância do controle de outros tipos de câncer, como no caso do câncer de pênis, né? Trabalhar sobre a higiene para a questão da prevenção primária e a vacina contra o HPV, tá? Vacina contra o HPV hoje é uma das armas mais importantes que a gente tem na prevenção primária e hoje já está disponível para os pacientes, inclusive na rede pública. Recentemente eu fiz um trabalho com as alunas, né, de TCC que me expandou aqui no estado, apesar, isso foi em 2018, a vacina está disponível desde 2014, se eu não me engano, mas nessa época tinha sido feito um levantamento e 46% só da população-alvo tinha recebido a vacinação. A gente fez um trabalho com os agentes de saúde nos postos de saúde para entender, né, como era a demanda e como era o entendimento, e a gente vê que ainda falta muita informação da importância da vacina tanto para as pessoas que estão vinculadas à saúde, quanto para o público leigo, e que reforça a necessidade dessa atenção, dessa educação continuada sobre a prevenção do HPV, tá? Além disso, o rastreamento, ele segue como método importante associado à vacina. A gente sabe que a vacina como prevenção para câncer de colo de útero, o efeito vai ser daqui 30, 40 anos com a vacinação bem estabelecida, então o rastreio ele é mandatório. Inclusive, meu mestrado ele foi avaliar sobre o impacto do Papa Nicolau, né, de 20 anos de Papa Nicolau em Sergipe, o impacto nas hospitalizações do estado. A gente vê que depois de 20 anos de campanha de rastreio, por curiosidade, aqui em Sergipe, não sei se vocês sabem, foi o primeiro estado a ser implantado o programa de rastreio para câncer de colo de útero. E a gente vê que nesse momento ocorre já uma queda das internações. Antigamente a gente também tinha muita internação para cirurgia, porque o acesso à abordagem cirúrgica de lesões iniciais era bem difícil, né, dessas abordagens iniciais. Então hoje a gente já vê uma redução tanto das internações da cirurgia quanto da internação clínica. Uma coisa que chama atenção é que a gente tem um programa no SUS, pelo menos voltado para uma faixa etária de 25 a 64 anos, mas quando a gente faz a avaliação
dos pacientes mais idosos, a gente vê que ele também tem um ganho em relação ao impacto nessa redução da internação, porque muitos desses pacientes, eles não tiveram a oportunidade de fazer o rastreio desde o início, como a gente hoje tenta alcançar, né, essa faixa etária já de 25 anos que tem a vida sexual ativa. Outra coisa interessante, esse trabalho eu acabei levando para o Congresso Europeu, né, de Oncologia Ginecológica, e foi em Valência, na Espanha, e lá a ala de câncer de colo de útero que estava se discutindo, apesar de ser um país europeu, só encontrava trabalhos relacionados na Índia, África do Sul, muita gente procurando, querendo saber como é que tinha sido feito esse tempo todo de programa de rastreio no Brasil, né? Eles têm tentado desenvolver estratégias como autocoleta da investigação para o HPV, porque muitos dos problemas do rastreamento que a gente tem é a baixa adesão à realização do exame, seja por vergonha, né, seja por questões culturais, religiosas. Então, a ideia também é que a gente possa expandir a questão da informação da vacina, do rastreio, mas também pensar fora da caixa como que a gente pode alcançar esse público que ainda falta aos exames de rastreamento. A gente já tem uma medicina, né, as cirurgias robóticas, olhando com carinho para esses pacientes que precisam de fazer cirurgias minuciosas. A região do colo uterino é uma região pequena, então quanto melhor a abordagem técnica, a gente talvez consiga abordar tumores um pouco maiores. Isso é uma coisa que está sendo discutida. E recentemente teve também a aprovação do imunoterápico como nova arma para o câncer de colo de útero, né? Então, hoje, mulheres com câncer de colo de útero metastático, a gente já tem a possibilidade, dependendo da expressão do PDL1, de associar a imunoterapia. Então, é uma forma que a gente, nas diversas vertentes, a gente tenta atuar para aumentar tanto a possibilidade dessa paciente não vir a ter o câncer de colo de útero, mas caso ela venha, que ela seja tratada da melhor forma, potencializando tanto a chance de cura quanto a sobrevida. A OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, ela traz metas para a gente para 2030. Isso foi um encontro que eles tiveram em 2020, e a ideia é que nesses próximos 10 anos, os países em desenvolvimento, em que passam com maior dificuldade com a questão do câncer de colo de útero, que consiga atingir 90% das meninas totalmente vacinadas contra o HPV aos 15 anos, 70% das mulheres submetidas a um teste de rastreamento de alta performance na faixa etária de 35 aos 45 anos, e que 90% das mulheres identificadas com lesão precursoras e câncer, elas estejam recebendo tratamento. Bom, é isso que eu tinha para apresentar. Eu trouxe essa imagem que eu gosto bastante, que é da Oncoguia, e que mostra a complexidade do tratar do câncer de colo de útero, que começa desde essa campanha da prevenção, seja através da vacina, seja através do Papa Nicolau, e agora da possibilidade, né, da investigação do PCR para HPV, até a observação de pacientes que venham com sintomas que elas não deixem de ser examinadas. O diagnóstico, o exame especular, ele pode fazer diferença para um diagnóstico precoce, e assim como hoje a gente tem como meta, nos diversos cenários, né, que essa paciente ela possa iniciar um tratamento oncológico em até 60 dias. Eu não sei se é de conhecimento de todos, mas existe uma lei no Brasil que ela está em vigência desde 2013, que um paciente com diagnóstico de câncer ele tem que receber um tratamento, o primeiro tratamento oncológico em até 60 dias. Tá? Que seja tratamento cirúrgico, que seja tratamento com quimioterapia, radioterapia, conforme o estadiamento, né? Eu sei que às vezes isso parece não sair do papel, mas é uma coisa importante em que a gente tem que exigir para que essa paciente que tenha uma doença já, uma neoplasia invasiva, mas que ela tenha chance de ser curada, porque o quanto antes a gente aborda essa paciente, menor a chance da doença se tornar metastática. E, claro, sempre trazer o apoio, lembrar que são mulheres jovens, muitas vezes têm filhos pequenos, muitas vezes
tem sonhos de ter gestação, que está no momento de vida economicamente ativa, então vai ter que se ausentar do emprego, às vezes, para fazer o tratamento oncológico. Então, é importante essa rede de apoio para que a gente consiga salvar tantas mais mulheres. Deixa eu colocar aqui, peraí. Muito obrigada, Ana. Muito boa a palestra. E agora a gente vai passar a palavra para a Catiane, que ela vai falar sobre os exames laboratoriais. Olá, boa noite a todos. Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Obrigada, Adriana. Consegue visualizar? Sim. Pronto, vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre a visão do laboratório em relação ao HPV, certo? O câncer de colo de útero é a quarta causa mais comum de câncer em mulheres no mundo, sendo que representa 7,5% de óbitos em mulheres por esta doença. Medidas de prevenção e controle incluem vacinação, triagem, tratamento de lesões pré-cancerosas. Doutora Ana trouxe alguma abordagem sobre os dados do INCA, e eu vim mostrando também, né? Cerca de 80% entre homens e mulheres com a vida sexualmente ativas, não vacinadas, em algum momento da vida vai se deparar com HPV, com câncer. No Brasil, ele fica em terceiro lugar do tipo de câncer mais incidentes em mulheres, e a estimativa do INCA é que cerca de 17 mil novos casos para 2023. No Sudeste, ele vem em quinto lugar no ranking, no Sul, em quarto, Centro-Oeste, em terceiro lugar, e Norte e Nordeste, ele vai ocupar o segundo lugar, sendo no Nordeste 17,59 casos a cada 100 mulheres. Vou falar um pouquinho sobre o painel do HPV. Ele é considerado um exame de triagem, e o exame tem como proposta investigar sondas de alto e de baixo risco para o HPV. Nessas metodologias tem uma hibridização, a captação híbrida e o RT-PCR. A captura híbrida é um método qualitativo, ele é detectável ou não detectável, pesquisa sondas de baixo e alto risco, ele não classifica, ele só vai dizer se está presente a sonda de alto risco ou de baixo risco. A sensibilidade por cópias, reações, a gente bota quantas vezes foram replicados aquele vírus, ou aquele DNA, desculpa. A sensibilidade dele é de 5.000 cópias por reações, e ele pesquisa 35 genotipos, sendo eles de alto e baixo risco, somente essa classificação. Já o RT-PCR, muito divulgado após a pandemia, né? A biologia molecular ficou bem mais abrangente devido à pandemia do coronavírus, e nessa metodologia, conhecida por todos, né? Nessa metodologia também é considerada qualitativa. Nessa nova metodologia, ele vai pesquisar sondas de baixo e alto risco, sendo classificadas e genotipadas, como a gente chama, né? No RT-PCR, ele pesquisa baixo risco, 6 e 11, os mais conhecidos, e alto risco, como exemplo, 16 e 18. Então, nessa metodologia, tem essas apresentações. A sensibilidade é bem maior, 50 cópias por reações, e pesquisamos nesse tipo de 28 genotipos. Vou falar um pouco sobre a diferença entre os dois, o pró e o contra, né? Sendo que a defesa é mais pelo RT-PCR, nesse caso, por conta da sensibilidade. A captura híbrida vem com 5.000 cópias ou reações, né, de captura, sendo que o RT-PCR, a partir de 50 cópias, ele já detecta. Pode haver, na captura híbrida, pode haver uma reação cruzada
dificilmente acontece no RT-PCR. E o tempo de análise da captura híbrida e da hibridização é bem maior comparado ao RT-PCR. Uma captura híbrida ou uma hibridização, a gente pode ter um laudo em 3, 4 dias, e o RT-PCR, em algumas horas, a gente já tem a análise e o laudo. Do lado esquerdo, é apresentado um laudo de um painel para captura híbrida. São 35 genotipos, porém, como eu falei antes, só vamos diferenciar entre alto e baixo nível, certo? Alto e baixo risco. Já no da direita, a gente tem um RT-PCR, um laudo de RT-PCR para um painel de 28 genotipos, e nele a gente consegue detectar o genotipo específico, certo? Baixo risco 6 e 11, por exemplo, e alto risco 16 e 18. Vou falar um pouquinho sobre a molecular. O Hospital Primavera ingressou com a biologia molecular devido à pandemia, tem uns 2 anos, e hoje ela é composta por 3 biomédicos, Adriana Guimarães, Bruno César e Catiane Varela. E realizamos os testes hoje na casa de influenza, RT-PCR para influenza e RT-PCR para Covid, com a implementação ainda nesse primeiro semestre, que estamos em etapa de validação, do painel de ISTs. E o tempo de entrega hoje, deixa eu voltar lá, desculpa, o tempo de entrega hoje dos nossos laudos são de 24 para Covid, influenza 72 horas, e IST, como está em implementação ainda, estamos em análises. Muito obrigada. Queria agradecer a toda a equipe do laboratório, em nome de Adriana, Ana Flávia e todo mundo que está aqui presente hoje. No mais, é isso. Muito obrigada, Catiane. Agora a gente vai abrir para as perguntas e eu vou começar com algumas perguntas, algumas dúvidas que eu tive durante as apresentações. Como a gente é biomédico, a gente tem a tendência de puxar um pouquinho para o nosso lado. Então, as perguntas que eu tenho são mais relacionadas aos exames mesmo, que são pedidos. Então, por exemplo, quando uma paciente ela chega no consultório, o primeiro exame que é feito é o Papa Nicolau, né? A colposcopia juntamente. Então, quando essa paciente ela não apresenta nenhuma lesão nesse Papa Nicolau, mesmo assim, é pedido o RT-PCR para o HPV ou não? Adriana, você podia repetir um pouquinho, porque minha filha estava aqui, desculpa, gente. E aí eu terminei me desconcentrando. Não, tudo bem, eu repito. Então, a minha pergunta era sobre quando, por exemplo, uma paciente chega no consultório, o principal exame que é realizado é o Papa Nicolau, né? Juntamente com a colposcopia. Então, quando é realizado, mesmo que essa paciente ela não tenha nenhuma lesão visível, é pedido o RT-PCR para HPV? Hoje em dia, na rede privada, a gente acaba fazendo o PCR para HPV em todas as pacientes, junto com a citologia, tá? E na rede pública, infelizmente, a gente tem disponibilidade aqui em Sergipe apenas no CAISM para o PCR-HPV, que é utilizada muito restritivamente para algumas pacientes apenas, tá? Em segmento pós-CAF, pós-cauterização. Então, por exemplo, lá no Hospital Universitário, onde eu atendo na rede pública, a gente não tem disponível ainda para uso. Então, a gente faz um rastreamento e segmento dessas pacientes pós-CAF apenas com a citologia e colposcopia ainda.
mas na rede privada que acaba que a gente utiliza para todas as pacientes de rotina junto com a citologia. Pronto, entendi. E aí, se, por exemplo, a paciente não tem nenhuma lesão, mas esse resultado ele vem como positivo, mesmo para baixo risco ou até talvez para alto risco, essa paciente ela não vai receber nenhum tratamento por enquanto, ela só vai acompanhar. Pronto, o que é que acontece? Qual a importância da gente pedir esse PCR de HPV? É justamente o segmento dessas pacientes. O que vai mudar no rastreamento, se ele vier positivo ou não, se eu tiver um PCR 16 ou 18 positivo, essas pacientes vacinadas ou não, elas entram num rastreamento um pouquinho diferente. Então, HPV 16 e 18, a gente passa a fazer o segmento a cada 6 meses, até a negativação do PCR, tá? Então, mesmo que não tenha alteração de citologia ou colposcopia. Então, PCR positivo 16 e 18, citologia a cada 6 meses. Citologia e colposcopia. Os demais HPVs positivos ainda continua como rastreamento de citologia e colposcopia anual, mesmo que seja baixo risco ou alto risco, vacinadas ou não. Tá? Eu queria só fazer um comentário, gente, porque quando eu estava preparando minha aula, eu acabei trocando a preparação dos meus slides para uma outra aula que eu estava fazendo. E aí não saiu os slides da vacinação. E aí eu queria chamar a atenção, a Ana comentou um pouco, né, sobre a vacinação do HPV. A gente tem 3 tipos de vacina, que é a bivalente, que pega apenas o HPV 16 e o 18, que é disponível na rede privada. A gente tem a Gardasil quadrivalente, que é a Gardasil 4, que ela está disponível, que é essa que é utilizada pelo Ministério da Saúde, que a gente vacina meninos de 11 a 14 anos, meninas de 9 a 14 anos, e foi disponibilizada para transplantados, pacientes em tratamento oncológico e HIV positivas ou com AIDS, que vai de 9 até os 45 anos de idade, homens e mulheres, tá? Na rede privada de vacinação, a gente pode vacinar entre 9 e 45 anos, homens e mulheres. E agora chegou esse ano, a FDA liberou para o Brasil a nonavalente, que é a Gardasil 9, que já está disponível aqui em Sergipe, nos laboratórios privados. Tá? Então, hoje, quem for se vacinar, vale a pena tomar a nonavalente, que é para 9 tipos de HPV. Tá? Ótimo. Seria muito recomendável, né? Então, voltando àquela questão, eu estou fazendo várias dessas perguntas porque no hospital a gente está com a ideia de implantar o RT-PCR para o HPV. Então, a gente está fazendo muitas dessas pesquisas para a gente saber o que é mais importante para o médico saber. Se é o HPV de alto risco, se mesmo assim vocês querem saber sobre o de baixo risco também. E na questão da genotipagem, por exemplo, se esse HPV vier de alto risco, tem algum momento que vocês pedem essas genotipagens, seja para prognóstico? Não, vale a pena sim a implementação. Inclusive, em outros laboratórios da cidade, a gente já tem isso, né? Especificando qual o subtipo, né? Que a paciente é infectada, justamente para esse rastreio e para a nossa conduta mesmo. Porque, por exemplo, se a gente tem uma colposcopia alterada, uma citologia alterada, vai impactar se a gente vai fazer uma biópsia ou não nessa paciente. A gente utiliza hoje em dia o RT-PCR para esse tipo de conduta. HPV negativo, se a gente tem uma alteração epiteliocito branco, uma citologia alterada, a gente vai fazer
uma biópsia nessa paciente. Se a gente tem uma citologia alterada, uma colposcopia negativa, mas um PCR positivo, a gente vai fazer uma biópsia nessa paciente. Então, dependendo do cruzamento dessas informações entre citologia, PCR e colposcopia, a gente vai tomar a nossa conduta. Pronto. E eu tenho só mais uma dúvida, que é em relação ao painel de DST. Tem algum momento que vocês percebem que a paciente é sexualmente ativa, tem alguma lesão, mas tem algum outro sintoma, alguma outra sintomatologia? E tem algum momento que vocês também pedem o painel de DST para ver se essa paciente tem algum outro micro-organismo causando essas lesões? Quando você fala em painel de IST, quais são as doenças que você pensa, que você fala? Pronto. Normalmente, a gente pesquisa clamídia, pesquisa ureaplasma, pesquisa micoplasma. O multiplex, né, que você fala. Mas isso a gente já tem no hospital, né? Isso aí já é feito. O PCR multiplex, né, Adriana? A gente manda para um laboratório de apoio. Ah, tá, certo. Assim. E agora a gente está implementando no hospital para a gente fazer lá no nosso laboratório mesmo. Então, a gente, como a Catiane falou, a gente está na fase de validação. E aí a gente queria também saber de vocês se vocês pedem esse painel juntamente com o HPV ou não. Sim, a gente usa também. Quando a gente colhe a citologia, junto com o PCR HPV, a gente colhe também o PCR multiplex, tá? Qual a recomendação do CDC? Que a pacientes abaixo de 24 anos todas sejam colhidas, mesmo que tenham parceiro fixo, e acima de 24 anos, todas as pacientes que tenham ou parceiros múltiplos, ou mudança de parceiro, ou um parceiro não confiável. Que seja feito anualmente, o PCR multiplex. Acaba que a gente tem muitas pacientes hoje em dia, acima de 24 anos mesmo, que não tem parceiro fixo. Então, a gente colhe muitos e que não tem um parceiro com confiabilidade, que as pacientes mesmo comentam no consultório. Então, a gente acaba usando o PCR multiplex de rotina. Pronto. Entendi, então. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Queria fazer uma pergunta para a Marina. Marina, aproveitando que você falou, né, dessa oportunidade da vacinação para as mulheres até 45 anos na rede privada, demanda ter algum PCR mostrando que é negativo para o HPV, ou mulher, mesmo que não tenha esse exame, poderia ser vacinada? Sim, a gente vacina todas as pacientes, independentes do PCR, ou independente de ter lesão, ou independente de ter tido até o próprio câncer do colo do útero, ou outro tipo de câncer que seja induzido pelo HPV, tá? Existem alguns trabalhos que mostram que a vacinação feita durante o tratamento, ele pode estar interferindo futuramente numa diminuição de recidiva da lesão, tá? Não existe ainda nada muito firme na decisão dos trabalhos, mas é uma promissão, né, dos estudos futuros. E todas, assim, existem também algumas coisas que a gente tenta, né, para que todos os profissionais de saúde que trabalham diretamente com o HPV sejam vacinados, porque aquela areação da manipulação do HPV podem ser transmitidos por via aérea e aerodigestiva e ter um aumento do risco de transmissão, né, e contaminação desses profissionais de saúde. Então, a gente recomenda que todos os pacientes que tenham lesão sejam vacinados e que tenham HPV positivo ou não, possam ser vacinados indiscriminadamente. Não tem nenhuma restrição, não. Ótimo, obrigada.
Muito bom saber sobre essa questão da vacinação em profissionais da saúde. Era uma coisa que eu não sabia mesmo, não fazia ideia. Muito bom. A gente, infelizmente, a gente faz muito relatório, assim, para as pacientes, até as próprias pacientes imunossuprimidas, mas a gente tem dificuldade na rede pública mesmo de vacinar, até a Ana falou, né, sobre o próprio desconhecimento do pessoal que trabalha na vacinação. E aí depois a gente manda com a legislação escrita e a paciente volta a conseguir vacinar. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Não, e só complementando essa questão da vacinação, e tem algumas temporadas, inclusive, que a vacinação na rede pública acaba sendo estendida para uma faixa etária maior, exatamente quando eles observam a baixa vacinação, a necessidade, às vezes, que vai perder a vacina. Eles teve um período agora em Sergipe, se eu não me engano, ainda continua, que eles estavam estendendo para as mulheres até 25 anos, que a gente sabe que tem benefício, mas que, em termos de política de saúde pública, é super compreensível que eles limitem a faixa etária até buscando uma população-alvo. Mas eu sempre recomendo, vá no posto, procura saber, porque pode ser que esteja dentro da faixa etária que eles estão dando a vacina de forma gratuita, né, no SUS. Infelizmente, a gente não ouve muito falar, eu acho que está bem defasado ainda essa questão, não está com muita abrangência a vacinação do HPV ainda, né? A gente acha muitas vezes que são para meninas entre 13 e 15 anos ainda, então é muito bom mesmo ir no posto, procurar saber se está na sua faixa etária ou não. Enfim. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Bom, então eu acho que a gente pode encerrar por aqui. A gente até já passou do nosso horário, mas a palestra foi ótima. Eu queria agradecer muito a doutora Marina, a doutora Ana e a Catiane pela disponibilidade de tempo de vocês. Conhecimento nunca é demais, e ainda mais no nosso mês, no mês das mulheres, um mês de conscientização, que a gente fala muito que a prevenção é muito importante. Então, foi ótima a palestra. Agradeço muito em nome do laboratório, em nome da rede, e muito obrigada. Obrigada, gente, vocês. Isso. Obrigada pela oportunidade, e que todo mundo vá fazer o exame preventivo, né, e procurar se não é no grupo que deve se vacinar. Uma boa noite. Obrigada, Adriana. Obrigada, doutora Ana e doutora Marina. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Tchau.